Oi, gente linda, como vocês estão? Então, isso aqui é uma novidade para todo mundo, porém, entretanto, todavia, o queridíssimo Barreto colocou uma sementinha, plantou uma sementinha na minha cabeça para que eu começasse a fazer vídeos para o YouTube. Antes de postar o vídeo, né, o react no Instagram da música dele, Propósito, eu mostrei para ele. E ele disse para mim que era muito conteúdo de YouTube, então ele colocou isso na minha cabeça e aqui estamos. Bom, aqui eu vou trazer de diversas coisas, tá? Mas principalmente voltado para o mundo da música e da batalha. Então, eu acho que nada melhor do que começar explicando para vocês o que é o hip hop. Eu já levei para as minhas redes sociais várias vezes essa discussão sobre o que era o hip hop, sobre a necessidade de entender o movimento. E já levei também diversos questionamentos para as minhas redes. Então, hoje eu decidi fazer um vídeo extremamente completo sobre o hip hop em si. Então, se você quiser saber mais, continue assistindo o vídeo. Eu acho que não é novidade para ninguém que o hip hop é um dos movimentos mais expressivos assim da história e que constantemente procura mudança, evolução e enfim. Então, falando um pouquinho sobre o hip hop como movimento, a gente precisa entender a estrutura e de onde veio. O rap, ele existe um pouquinho antes assim do hip hop como movimento. O rap é originário da Jamaica, surgiu por volta dos anos 60 e vai para os Estados Unidos na década de 70, que é basicamente aí aonde o início do movimento começa a surgir. Para quem não sabe, a palavra rap significa ritmo e poesia. Em inglês é rhythm and poetry. Ele surgiu nas periferias do Bronx, em Nova York, quando o DJ Kool Herc, que era um DJ jamaicano, ele fez uma festa em um apartamento em 1973 e eu acho que nem ele imaginou que essa única festa mudaria a história da música. Ele basicamente pegou trechos instrumentais e as batidas mais fortes das canções de soul e de funk e criou um ritmo contínuo e dançante. Foi essa a criação dele ali na hora. E essa mistura toda ficou conhecida como breaks, que depois de um tempo acabou sendo a base para a criação também do rap, do grafite e do breakdance. Quando a gente fala de alguma estrutura, a gente tem que falar dos pilares dela e com o hip hop não é diferente. O hip hop tem 4 pilares: o DJ, o rap, o break e o grafite. E tem algumas pessoas que consideram o 5º pilar, que seria o conhecimento, porque sem o conhecimento a gente não vai para lugar nenhum. Quando a gente fala do rap e do DJ, a gente está falando literalmente da parte musical do hip hop. O break é a dança, que envolve algumas acrobacias e algumas outras coisas. E o grafite a gente fala da parte visual do hip hop. A gente não pode esquecer que o hip hop ele é um movimento do gueto. Ele é um movimento do povo preto e latino das periferias do Bronx. E ele literalmente vem de uma ideia de lutar contra as injustiças sociais. Porque esses povos, eles viviam em lugares de extrema violência. Então eles usavam do hip hop para lutar e para poder se expressar. E quando eu falo de injustiça social, eu estou falando de racismo, de fome, de violência, tanto social, quanto policial, quanto geral. É literalmente um movimento de protesto que visa a revolução. E eu vou citar alguns grupos e artistas que foram os primeiros a se destacar no mundo do hip hop. Nós temos como, por exemplo, o Grandmaster Flash and the Furious Five, o Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force, Sugar Hill Gang, Kurtis Blow e Run DMC. E o movimento começou a ser mais visto na década de 80 por conta do surgimento da MTV, que começou a passar os vídeos de rap. E com isso, o gênero do rap foi se misturando com alguns outros, como reggae, pop, rock, e foi aí que outros artistas começaram a surgir. Como, por exemplo, LL Cool J, o Public Enemy e o MC Hammer. Na década de 90, o hip hop se consolida como um fenômeno mundial e ganhando diversas coisas e a notoriedade no mundo, principalmente na indústria musical. E é nessa época que surgem os 2 tipos de rap, o rap gangsta e o rap alternativo. O rap gangsta era um rap mais violento, com letras pesadas, mas que relatava a realidade do povo do gueto, mostrava a realidade nas ruas. E o rap alternativo era um rap mais social, que trazia diversas questões críticas, políticas e de reflexões. E eu acho que quando eu falei sobre o
rap gangsta, uma das primeiras pessoas que vocês pensaram foi o Tupac. E sim, o Tupac e o Notorious Big, eles são um dos principais nomes do rap gangsta. E quando nós falamos desses dois nomes grandes do rap gangsta, a gente pode ver, inclusive, a rivalidade que existia entre Costa Leste e Costa Oeste. E isso acabou resultando na morte dos dois rappers. Nós temos como nomes importantes dentro do rap gangsta Dr. Dre, Snoop Dogg e Ice Cube. Como nomes importantes do rap alternativo, nós temos a Tribe Called Quest, De La Soul, Outkast e Lauryn Hill. E em 2000, alguns nomes mais conhecidos por vocês, acredito eu, começaram a surgir, já que em 2000 o hip hop começou a se diversificar um pouco mais. Então nós temos Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj, Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Drake, Kendrick Lamar, Lil Wayne e por aí vai. E foi com eles que o hip hop começou a alcançar outros patamares, podendo ser mais divulgado. O hip hop chega no Brasil na década de 80, através do break, quando grupos decidem se juntar na Galeria 24 de Maio, em São Bento, ouvirem essas músicas americanas e começarem a criar os seus próprios passos. E nós temos os nossos queridos B-boys e B-girls, que são essas pessoas que dançam e trazem o break. E um dos principais nomes, o considerado pai do hip hop no Brasil, foi o Nelson Triunfo. E podem ter certeza que vai ter um outro vídeo falando apenas dele. E na década de 90, o rap se consolidou como um movimento cultural, se misturando também com alguns outros gêneros e estando um pouquinho mais aí em alta, trazendo visibilidade e reconhecimento. E alguns nomes que eu posso citar aqui são Marcelo D2, Sabotage, Criolo, Emicida, DJ Jamaica e entre outros. E nos anos 2000, o hip hop continuou se inovando e trazendo novos elementos. E os nomes presentes nessa nova fase do hip hop são como, por exemplo, Djonga, Freud, Rashid, Projota, Flora Matos, Baco do Blues e Tribo da Periferia. Esses nomes levaram o hip hop para plataformas digitais, para grandes eventos, começaram a trazer uma visibilidade muito maior para o movimento. É importante entender que o hip hop é uma expressão cultural. É uma expressão social. Os precursores fizeram muito, correram muito para que o movimento esteja onde ele está hoje em dia. Então, eu acho que o mínimo é a gente saber um pouquinho da história deles. E podem ter certeza que os próximos vídeos vão ser um pouquinho mais específicos, falando sobre cada precursor e membros e nomes importantes do hip hop. Então teremos vídeos sobre o Tupac, sobre o Big, sobre o Taíde, sobre o Nelson Triunfo, sobre o Dexter, Racionais e por aí vai. Se vocês gostaram, por favor, não deixem de curtir, de comentar, compartilhar. E por favor, não deixem de colocar aqui nos comentários o que vocês acharam e caso vocês queiram algum outro tipo de vídeo ou para que eu fale sobre a história de alguma outra coisa. Então, é isso. Até o próximo.